Tudo bem, vamos direto ao assunto. Você sabe, toda a história da nossa crise climática pode ser resumida por esse único tipo de memória assombrosa da infância de Leonardo DiCaprio. Tudo começou com uma pintura que ele tinha pendurado em cima do berço. Esta pintura é chamada de O Jardim das Delícias Terrenas. E mesmo que tenha sido criado há mais de 500 anos, servirá como uma metáfora central para tudo o que falamos hoje. É uma obra de arte que conta uma história, realmente profética, sobre onde a humanidade esteve talvez para onde está indo. Então, a coisa toda se desenrola nesses 3 painéis, certo? À esquerda, você tem um Éden, um paraíso puro e intocado. Então você se move para o painel do meio, e é aí que você vê a humanidade meio que saindo dos trilhos. Superpopulação, excesso, o mundo começando a desmoronar. E esse último painel, uau, é um pesadelo completo. Apenas uma paisagem retorcida e queimada. Paraíso totalmente destruído. Então você tem essa história de 3 atos. É muito importante ter isso em mente à medida que avançamos. Ok, então vamos mudar de assunto agora. Vamos passar daquela pintura de 500 anos para o nosso mundo agora, porque todas as evidências parecem estar gritando que estamos vivendo diretamente naquele segundo painel. Você sabe, a coisa mais surpreendente que os cientistas no terreno estão dizendo é o quão rápido tudo isso está acontecendo. A mudança climática não é mais uma ideia distante. Está se desenrolando muito, muito mais rápido do que até mesmo o modelo de computador deles disse que aconteceria. Todos aqueles eventos climáticos malucos que continuamos vendo? Bem, esse é o novo normal. Então, aqui está uma peça crítica do quebra-cabeça, o Ártico. Você pode pensar nele como o ar-condicionado para todo o hemisfério norte. O problema é que está quebrando. O gelo está derretendo tão rápido que o material de origem apresenta essa previsão absolutamente chocante. Em 2040, você poderia literalmente navegar em um navio sobre o Polo Norte no verão. Pense nisso. E a velocidade disso, é só que é difícil entender. Veja só, em apenas 5 anos, um enorme pedaço de gelo, estamos falando de centenas de quilômetros cúbicos, que acabou de derreter da Baixa Groenlândia e despejado no mar. Isso não é uma projeção futura, é uma medida. Já aconteceu. E você pode ver os resultados disso em todos os lugares, mas eles não parecem os mesmos. Em uma cidade rica como Miami, eles estão gastando centenas de milhões de dólares em bombas para lidar com o que chamam de inundações em dias ensolarados. É quando a água do mar literalmente sobe pelos bueiros em um dia claro. E mesmo eles admitem que isso pode comprar apenas mais 40 ou 50 anos. Mas então você olha para nações insulares como Kiribati, para eles, a conversa não é sobre bombas, é sobre migração com dignidade. Na verdade, eles estão comprando terras em Fiji para mover todo o país antes que ele desapareça no fundo do oceano. E esta crise não é apenas em terra. Você sabe, 1 bilhão de pessoas neste planeta dependem dos recifes de coral como sua principal fonte de proteína. E quando um oceanógrafo como o Dr. Jeremy Jackson olha para um recife branqueado e moribundo, ele apenas diz claramente, este recife já teve. Não se trata apenas de perder peixes bonitos. É uma ameaça direta de fome para um grande número de pessoas. E basta olhar para esta estatística. É incrível. Em 2015, houve esses grandes incêndios florestais na Indonésia. Eles foram criados com o propósito de limpar a terra para plantações de óleo de palma. Você sabe, aquele óleo barato que está em tudo, de biscoitos a shampoo. Bem, esses incêndios, todos os dias, estamos bombeando mais carbono no ar do que toda a economia dos Estados Unidos, todos os dias. Ok, então os sinais de alerta estão por toda parte. Eles estão piscando em vermelho. Mas o que realmente está alimentando tudo isso? Por que isso está acontecendo? Vamos detalhar os principais motores da crise que são apresentados no material de origem. E realmente se resume a 3 coisas principais. Primeiro, nossa profunda dependência de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Em segundo lugar, o enorme custo ambiental da agricultura industrial e da carne bovina em particular. E terceiro, algo um pouco diferente. Uma campanha de desinformação muito bem financiada e altamente organizada, projetada para semear dúvidas e impedir qualquer ato real agora. É aqui que fica realmente interessante quando você vê como estamos usando nossos recursos.
Assim, nos Estados Unidos, quase metade de toda a massa terrestre é usada para produzir alimentos. Mas aqui está o kicker, olhe mais de perto. A grande maioria dessa terra não é para o cultivo de frutas e vegetais para nós. Não. É para o cultivo de ração para gado. E o efeito dessa escolha é enorme. Veja, as vacas produzem metano, que é um gás de efeito estufa muito mais poderoso que o CO2. Este gráfico realmente coloca isso em perspectiva. Apenas trocando carne bovina por frango, você poderia reduzir as emissões dessa refeição em impressionantes 80 a 90%. Agora, o material de origem também aponta para esse enorme obstáculo. E é basicamente uma guerra de relações públicas. Então, de um lado, você tem essas reivindicações políticas, certo? Como a famosa citação do senador James Inhofe chamando o aquecimento global de a maior farsa. Mas então, do outro lado, você tem a ciência. E a ciência é, bem, 97% dos cientistas do clima concordam que é real e é causado por nós. Esse é um nível de consenso tão forte quanto a teoria da gravidade. Então, o que o documentário está argumentando é que este não é um debate real. É uma campanha de desinformação massiva e bem financiada. Então, depois de ouvir tudo isso, você tem que perguntar: estamos condenados a acabar no terceiro painel da pintura? Ainda há esperança? Bem, de acordo com os especialistas apresentados neste explicador, a resposta é sim. Então, vamos dar uma olhada em como podemos traçar um novo curso. Portanto, a ideia que surge repetidamente dos economistas é algo chamado de imposto sobre o carbono. E a lógica é realmente super simples. Se você tributar algo, as pessoas tendem a comprar menos. Então, ao colocar um preço na colocação de carbono na atmosfera, você cria essa razão financeira realmente poderosa para que todos mudem para uma energia mais limpa. E aqui está a parte realmente inteligente: como isso poderia ser feito sem realmente tornar a vida mais cara para a pessoa comum? A ideia é torná-lo uma mudança de impostos, não um aumento de impostos. Você pega todo o dinheiro que ganha com a tributação dos poluidores e o usa para reduzir outros impostos, como os impostos que saem do seu salário. Portanto, a carga tributária geral não aumenta, apenas muda. Ele muda para a própria poluição. Agora, no cenário mundial, temos o Acordo de Paris, e esse foi um momento verdadeiramente histórico. Pela primeira vez, praticamente todos os países da Terra concordaram com metas reais e verificáveis. Basicamente, construiu a estrutura para uma solução. Mas, e este é um grande mais, o material de origem é muito claro que as promessas feitas em Paris não estão nem perto do suficiente para realmente resolver o problema. É um ótimo primeiro passo, mas não é o último. E isso nos traz de volta para onde começamos. De volta à pintura de Bosch e de volta à escolha final e urgente que está bem na nossa frente. Qual painel vamos escolher para o nosso futuro? Então, depois de ver tudo isso, a ciência, os impactos do mundo real, a política de tudo isso, tudo se resume a uma única pergunta. E é provavelmente a questão mais importante que enfrentamos. Podemos realmente mudar nosso curso? Há tempo. É aqui que essa metáfora da pintura bate tão forte. Definitivamente, não estamos mais no Éden. Estamos vivendo dentro desse segundo painel. Somos, assim como Bosch pintou todos esses anos atrás, a humanidade antes do dilúvio, uma sociedade que se empanturra de excessos, à beira de destruir sua própria casa. Em seu discurso nas Nações Unidas, DiCaprio apenas expôs isso, um apelo direto e poderoso. Ele argumenta que isso não é apenas sobre os ombros dos políticos, é sobre todos nós. Ele disse: você é a última melhor esperança da Terra. Pedimos que você o proteja. E aqui estamos nós no final, de volta onde começamos. No aviso de 500 anos da Bosch, sabemos exatamente como era o terceiro painel. Um mundo queimado, decadente e completamente arruinado. A pergunta final que todo este explicador nos deixa é: como será o nosso terceiro painel? A escolha é realmente nossa.